Ao longo do século XIX, a produção de café gerou muito lucro, em parte reinvestido na produção. A partir da década de 1880, entretanto, muitos cafeicultores passaram a aplicar capital em outras atividades, algumas em parceria com o Estado e com investidores estrangeiros. A necessidade de crédito para financiar a produção e o transporte, distribuição e vendas no exterior também estimulou a expansão de bancos e de casas de exportação. Além disso, o capital gerado pelo café possibilitou investimento na atividade industrial. Não por acaso, as principais regiões produtoras de café, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, também lideraram a expansão industrial. As cidades em que ocorreu a instalação de indústrias, de estabelecimentos comerciais e de serviços atraíram muitas pessoas e tiveram um rápido crescimento. O afluxo de pessoas para os centros urbanos criou demandas por bens de consumo não duráveis, como alimentos, tecidos, sabões, bebidas, calçados e chapéus. A produção de bens de consumo doméstico constituiu a base da nossa indústria nascente. As cidades cresciam e demandavam braços para trabalhar. Assim, muitas pessoas se deslocaram das áreas rurais e de outras regiões para os centros urbanos em busca de novas oportunidades. Entre 1887 e 1930, cerca de 3 milhões e 800 mil estrangeiros se estabeleceram no Brasil. Alguns deles, especialmente alemães e italianos, se instalaram no sul do país, onde se dedicaram ao cultivo de pequenas lavouras e à criação de animais. Mas a maior parte dos imigrantes dirigiu-se às regiões cafeeiras de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No princípio, se dedicaram ao trabalho na lavoura, mas, descontentes com as condições em que viviam, muitos seguiam para as cidades, onde tentaram se estabelecer no comércio ou nas indústrias que surgiam. Nos primeiros anos da República, a urbanização não veio acompanhada de um planejamento de uso e ocupação do solo articulado com os sistemas de transporte e saneamento. Ao contrário, as cidades foram ocupadas de maneira irregular, com moradias inadequadas e condições de higiene precárias. Essa situação era especialmente notada na capital da República, o Rio de Janeiro. Em 1902, ao assumir a presidência, Rodrigues Alves propôs a realização de uma renovação urbana radical na cidade. Prédios foram demolidos para a abertura de avenidas e o prolongamento de ruas. O calçamento foi reformado, jardins e praças foram construídos. Já em São Paulo, os recursos gerados pela economia cafeeira permitiram a reurbanização da cidade, que se dividiu em bairros nobres, na parte alta, e em bairros operários, localizados na várzea dos rios próximos às fábricas. Esse modelo de reurbanização foi seguido, via de regra, pelas demais capitais brasileiras da época. Dessa forma, com a demolição dos cortiços onde morava, a população pobre foi expulsa das áreas centrais e nobres da cidade e empurrada para as áreas periféricas, onde os serviços públicos praticamente não existiam. Nas primeiras décadas da República do Brasil, a participação política dos cidadãos comuns era muito restrita. A maioria, por ser analfabeta, não votava e poucos conseguiam fazer valer os seus direitos. Por essa razão, a maioria das manifestações eram realizadas contra a arbitrariedade dos governantes ou dos grandes proprietários. As revoltas que vamos conhecer agora podem ser consideradas símbolos dos protestos populares contra a opressão do Estado. A política de remodelamento da capital federal se somava à realização de campanhas pela higienização da cidade e erradicação de doenças. Incumbido em 1913 dessa última tarefa, o médico sanitarista Oswaldo Cruz criou brigadas sanitárias para eliminar o mosquito transmissor da febre amarela. Em 1904, foi aprovada a lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola, mas a população não foi orientada sobre essas decisões e, durante vários dias, enfrentou nas ruas as forças públicas. Assim, explodiu uma rebelião popular na cidade do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Revolta da Vacina. Em novembro daquele ano, a lei da vacinação obrigatória foi revogada e o movimento refluiu até desaparecer completamente.
Em 1910, marinheiros dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo se amotinaram, exigindo o fim dos castigos físicos que eram aplicados pelos oficiais da Marinha Brasileira, para os quais a disciplina só poderia ser mantida com a mesma violência praticada antes nas grandes fazendas. Isso porque nas Forças Armadas os altos cargos eram ocupados por membros das elites brasileiras, e os marinheiros, por sua vez, vinham de famílias pobres. Muitos deles eram ex-escravos ou descendentes de africanos escravos. Liderada pelo marinheiro João Cândido, conhecido como Almirante Negro, que era filho de um ex-escravo, a revolta se iniciou no encouraçado Minas Gerais e se espalhou por outros navios de guerra. Inicialmente, o presidente Hermes da Fonseca cedeu às exigências, prometendo anistiar os amotinados. Porém, após a rendição, o governo prendeu e expulsou vários marinheiros da corporação. A fase após a abolição da escravidão e a consolidação do regime republicano foi muito difícil para a população pobre e, principalmente, para os negros. As elites conservadoras visavam a manutenção do modelo social desigual e excludente e, na preservação desses interesses, as mudanças que ameaçassem a propriedade ou o poder político e econômico desses grupos obviamente não aconteceram, ou seja, nenhuma ação que permitisse uma inserção igualitária dos ex-escravizados na sociedade foi possível. Para combater as práticas racistas e a desigualdade social, foram criadas associações e jornais independentes que tiveram um papel relevante nas lutas por democracia, igualdade econômica e social e participação da população afro-brasileira na vida política do país, consolidando assim os movimentos negros atuais e a construção de identidades das comunidades afrodescendentes. A expansão urbana e industrial resultou no crescimento do operariado no país, mas as condições de trabalho eram péssimas. Jornadas de 14 a 16 horas diárias, sem cobertura médica nem indenização por acidente dos trabalhadores, sem direito a férias remuneradas, salário mínimo, licença maternidade e nenhuma proibição ao trabalho infantil. Grande parte dos operários das indústrias brasileiras era imigrante, com predomínio de italianos, espanhóis e portugueses, e foi através deles que as ideias socialistas, comunistas e anarquistas apareceram nas fábricas. Para esses homens e mulheres oprimidos por uma elite sem qualquer intenção de oferecer condições dignas de vida e trabalho, a organização sindical era vista como um instrumento de luta por melhores condições e, principalmente, como forma de atingir o objetivo maior, que era destruir o regime capitalista por meio de uma revolução social. Em julho de 1917, uma greve geral paralisou por 3 dias a cidade de São Paulo. Atividades industriais, comerciais, de serviços e transportes foram interrompidas. Os envolvidos formaram um comitê de defesa proletária que, com a ajuda de uma comissão de imprensa, conseguiu um acordo entre grevistas, empresários e representantes do governo. Entre as conquistas havia o aumento de 20% sobre os salários, o direito de associação dos operários e a não demissão dos grevistas. Terminada a greve, o acordo não foi cumprido pela maior parte dos industriais e nos meses seguintes, lideranças do movimento foram presas e deportadas. Dentre os militantes que se destacaram na coordenação do movimento, cabe ressaltar a presença de mulheres anarquistas.